reflexão do dia. Que eu nunca me esqueça de olhar para os detalhes com fé, porque é nos pequenos gestos que Deus mais se revela. Às vezes não percebemos, mas foi Ele quem nos guardou de um caminho errado. Foi Ele quem colocou pessoas certas ao nosso lado. Foi Ele quem nos sustentou em silêncio, quando ninguém mais sabia da luta que estávamos enfrentando. O cuidado de Deus não precisa de aplausos. Ele age aonde ninguém vê, em livramentos que jamais imaginamos e em bênçãos que só o céu pode explicar. Ele sempre esteve ali, mesmo quando parecia que eu estava sozinho. E quando o coração se perde em dúvidas, que eu lembre, Deus é bom. Não apenas quando tudo dá certo, mas em todo tempo. Na alegria e na dor, na abundância e na falta, Ele continua sendo fiel. Porque a bondade de Deus não depende das circunstâncias. Ela permanece sempre, o tempo todo o tempo. Amém.